importantes na acreditação, reconhecimento e dupla diplomação. Com certeza. Sérgio, tu tocaste também no ponto que é importante, uma crítica que a gente ouve muito, a dupla diplomação é para que adianta equiparar nossos diplomas se de qualquer forma o estrangeiro não vai poder trabalhar depois. Tu mencionaste a questão dessas entidades profissionais, dessas agências profissionais. Nossa postura, nossa opinião é que uma coisa é o direito a trabalhar, que é um assunto que não é da universidade. Sim. Podemos influenciar, podemos discutir, mas é uma agência externa à universidade que autoriza ou não o estrangeiro a trabalhar com diploma. Outra coisa é a autonomia universitária de outorgar nosso diploma em parceria com uma instituição estrangeira a estrangeiros. Então, nossa posição é que a dupla diplomação está dentro do alcance da universidade e que é confundir os problemas, negar o interesse da dupla diplomação porque o diplomado, o egresso, não poderia trabalhar, talvez. Acho que você coloca aqui uma coisa muito importante, que aqui no Brasil a gente cria uma confusão muito grande entre o papel dos conselhos profissionais. O Brasil tem uma característica curiosa, quase nenhum país do mundo tem isso, de que praticamente todas as profissões têm conselho profissional. Tá? Em vários países, as profissões que têm conselho profissional são aquelas profissões que têm um agravante social muito grande, tipo medicina, engenharia, na área da engenharia civil, não todas as engenharias. Arquitetura. Arquitetura, o direito tem uma história um pouco diferente até nessa questão, mas porque o conselho do direito não é o conselho do direito, é o conselho de advogados. Porque para exercer a profissão de advogado é diferente, porque o bacharel em direito ele pode exercer muitas profissões. Né? Então, agora, o que nesse ponto a área do direito é que isso é um pouco mais bem estabelecido, quer dizer, a área que controla a profissão, controla uma das profissões possíveis do egresso daquele curso. E aqui no Brasil, então, fica o seguinte, os colégios corporativos, né, que são os conselhos profissionais, ficam querendo dizer o que a universidade tem que ensinar. Não, eles cuidam da profissão e nós temos que cuidar do diploma. Tem que fazer um bom diálogo para evitar formar coisas, né, as coisas não se conversarem, mas também a universidade não precisa formar para aquela profissão. Então, quando a gente cria um curso novo na universidade, tem que negociar porque as pessoas possam ter um registro lá. Bom, mas isso é independente, a universidade não precisa esperar que... aliás, ela é realmente nova nisso. Mas na questão da dupla diplomação, acho que aqui tem uma questão importante do ponto de vista legal. Um sujeito francês que fez dupla diplomação conosco, aqui na URGS, tá? Ele ganhou um diploma da França, na verdade dele da França, e ganhou um diploma da URGS. Como ele ganhou o diploma da URGS, ele pode exercer a profissão aqui no Brasil, porque ele tem um diploma brasileiro. Tá? Então a dupla diplomação dá esse pleno direito para ele de um egresso de um curso brasileiro. Ele tem todos os direitos e todos os deveres como um aluno brasileiro. Exatamente, exatamente. Essa é a diferença da dupla diplomação e da questão da revalidação de título de graduação. Tá? Porque um sujeito é de um outro país, o exemplo que a gente está falando, ele estava em um outro país e fez dupla diplomação aqui. Mas ganhou o diploma aqui, ele quer se mudar para cá, ele tem um diploma brasileiro, ele pode, desde que ele conseguiu visto permanente, etc, ele vai trabalhar aqui. Agora, ele fez parte do curso aqui, mas ganhou o diploma só de lá. Bom, então ele tem um diploma estrangeiro. Esse diploma precisa ser revalidado. Tá? O que se espera? Que ao pedir a revalidação, essa análise é uma análise acadêmica, uma análise do conselho profissional. Tá? E espera-se que a Universidade Brasileira que vai fazer essa análise vai considerar o fato de que ele fez parte do curso aqui, mas ele vai ter que passar por esse processo de análise. E aí o que se aponta na resolução do CNE? É que se esse curso que ele fez lá, ele tem uma acreditação, se essa acreditação é reconhecida pelo Brasil formalmente, como no caso dos cursos do Mercosul, que participaram do Arcosul, então tem uma acreditação que é reconhecida no Brasil, ou se ele tem uma acreditação, ele fez um curso na Europa, tem uma acreditação na agência lá do país dele, que é reconhecida pela agência europeia, e isso dá pontos para ele que eu não preciso entrar lá nos milímetros do detalhe do currículo. A acreditação é um facilitador. É um facilitador, sim. E aí, bom, no momento que ele tiver esse diploma revalidado,
significa que esse diploma, essa declaração de revalidação equivale ao diploma brasileiro. E aí ele passa a ter todos os direitos do profissional formado no Brasil. Perfeito. E se ele vir atuar, então ele ia ter contato com o conselho dentro E se o conselho disser assim, não posso ser, porque teu diploma foi só revalidado, ele entra na justiça e ganha certo. Porque ele não entra que tem o conceito. Porque é revalidado. Então, quer dizer, ele tem validade nacional. Sim. Tá? E essa é uma questão muito importante. Todo diploma no Brasil, em qualquer nível de ensino, tá? Sempre que ele for diploma, ele tem validade nacional. Então, ele fez um curso lá que é de uma faculdade, numa faculdade municipal, o diploma tem validade nacional. Claro. Então, ele foi reconhecido por uma universidade, ele fez lá a sua graduação na Síria e foi reconhecido por uma universidade brasileira, tem validade nacional, esse reconhecimento, não tem como questionar essa validade. E o professor citou várias vezes o Arcosul, né? Daria para falar um pouco o que se trata esse programa? O Arcosul é uma experiência bem interessante. Eu tenho um carinho muito especial até por ter participado na formulação inicial do programa, porque, de certo modo, o Arcosul é um modelo paralelo à iniciativa europeia de criar o chamado processo de Bolonha, né? Deu esse apelido, de dar uma certa similaridade acadêmica aos cursos. O Arcosul foi a ideia de criar um sistema de acreditação, não como na Europa faz, que cada país acredita o curso e aí essa acreditação é reconhecida num órgão central europeu, mas que os cursos dos países do Mercosul e associados passassem por um processo de avaliação específica, uma avaliação baseada em critérios que foram acordados entre os países, e essa avaliação gerar uma declaração de que o curso tem qualidade. Né? Que a gente chamava de selo Mercosul. Ainda se chama isso, selo Mercosul. Não existe o selo, mas é como se fosse dar um selo Mercosul. Então significa o quê? Um sujeito fez um curso superior na Bolívia. É muito comum as pessoas falarem mal dos cursos da Bolívia. Tá? Mas, bom, lá na Bolívia tem cursos bons e ruins, como no Brasil também tem. Mas ele fez um curso na Bolívia que passou por um processo de acreditação no Arcosul. Significa o quê? O Brasil, inclusive, disse que esse curso tinha qualidade. Tá? Porque os critérios que foram usados para essa avaliação foram critérios que o Brasil concordou que esses critérios fossem... E esse é o papel da RANA. E aí se criou, então, para não criar um órgão que acredita os outros, se fez a rede de agências nacionais de acreditação, a RANA. A gente brincava muito, porque ainda bem que era uma rana e não era um sapo para a gente cobrir. A RANA é então são as agências nacionais. O Brasil tem um problema sério, que o Brasil não tem uma agência, então o Brasil sempre foi representado, inicialmente ele foi representado pela CONAS, pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, e depois ele passou a ser representado pela CONAS, pelo INEP e pelo MEC, através da Secretaria de Regulação, porque a avaliação está toda misturada com esses três órgãos. Mas ele tem um voto só. Então, essa rede de agências é que faz, trazendo técnicos das diferentes áreas, monta os instrumentos, e há instrumentos específicos para cada curso, para medicina, para engenharia, para odontologia, para enfermagem. E, claro, se escolheu alguns cursos em que há mais demanda por mobilidade dos profissionais e dos estudantes, e também que há mais correspondência. Então, por exemplo, é muito complicado fazer uma acreditação de curso de direito, porque o direito é muito diferente em cada país. Não é impossível, mas é muito complicado isso. Mas então cursos na área mais, por exemplo, numa engenharia civil, é muito mais semelhante à formação. Ainda que eu possa ter situações, ora, um sujeito que faz uma engenharia civil no Chile tem que ter formação para construção em lugares que tem terremoto, no Brasil não precisa, mas isso são variações né, que são próprias do lugar. Se um engenheiro civil vai morar e vai trabalhar no Chile, ele vai ter que buscar essa formação
essa atualização, né? E a questão de atualização está sempre presente. Então, o que se espera é que um sujeito que teve seu diploma emitido por um curso acreditado no período em que ele está acreditado, porque a acreditação tem validade, se entende o seguinte: esse curso já foi visto que ele é um curso bom. Então, a tendência é não pular por cima do processo de reconhecimento de título, de revalidação, no caso de título, mas fazer um caminho mais curto, porque eu já tenho uma análise do currículo. Nesse sentido, quer dizer que, também de forma muito concreta, para uma universidade que queria estabelecer acordos de dupla diplomação, a lista dos cursos acreditados pelo Arcosul, tem um site web online, dá para consultar, é uma fonte de informação muito preciosa, porque aqueles cursos já tem esse acordo, então deve ser relativamente fácil se chegar também a um acordo de dupla diplomação. Exatamente, acho que esse é o... aliás, era muito importante que as universidades que têm interesse nessas relações usassem muito essas informações, e ali no site ele é bem preciso qual é o período de acreditação, porque já há uma segunda etapa, né, uma segunda rodada que está acontecendo. Na verdade, é quase que a terceira rodada, porque a primeira rodada foi o mecanismo experimental de acreditação, né? E essa acreditação, ela é eterna? Não, ela tem, o Arcosul, a definição é que a acreditação é por 6 anos. Por 6 anos. Porque o que é? Quando foi avaliado, foi avaliada uma dinâmica de um curso. Sim. Então, ela não é só daquele momento, ela se avalia, e nessa dinâmica tu tem a questão do corpo docente, das condições de infraestrutura, etc. E, ora, isso, é claro que daqui a um tempo isso vai mudar. Então, ela vai ter que mostrar que continua daquele jeito ou melhor. Mantendo o seu padrão de qualidade. Se ela perdeu o padrão de qualidade, ela perde essa... Agora, quem ganhou o diploma no período acreditado, ele continua acreditado. Sim. Tá? Por isso a expressão não tem que renovar o seu diploma. Não, o diploma tem que renovar. Por isso a ideia, inclusive, que se tinha de criar um selo, mas é uma questão, nessas questões de relações internacionais é muito interessante, né, a complexidade disso, porque não é simples também. Tu tá colocando tomando a decisão que tem que ser validada por todos os países, etc. Né? Então, mas a ideia seria que, tem aquele selo, esse diploma é um diploma, né, de um curso que naquela época era um curso muito bom, né, e, portanto, eu mereço esse reconhecimento da qualidade do curso que eu fiz. Claro, foi formado naquele curso e isso deve valer. Né? E tu teria, título de curiosidade, ideias de cursos que seriam mais fáceis para estabelecer algum tipo de diplomacia? A gente discutia muito isso, quando eu estava ainda narrando, a gente discutia muito isso. O Brasil trazia algumas demandas, né, por exemplo, psicologia. Os cursos que hoje são acreditados no Arcosul, eu não consigo lembrar de todos: medicina, engenharias, né, odontologia, enfermagem, veterinária e agronomia. Acho que são esses aí. E a ideia era ampliar esse leque, né? Então, o Brasil trazia algumas demandas, que era a psicologia, era a administração, que são áreas que podem ter muito. A ciência da computação é uma área também que teria uma possibilidade muito grande. Há uma demanda da fisioterapia. A fisioterapia é complicada porque cada país tem um formato muito diferente do curso. Agora, eu ia dizer, computação, administração, por coincidência, são áreas que têm muitos acordos de dupla diplomação em outros países do que na América do Sul. Então, realmente, parece cruzar a possibilidade. Então, seriam a mesma coisa, sendo potencial para acreditação, é potencial para dupla diplomação. E uma discussão, uma coisa que o Chile trazia como uma demanda muito grande, e que é uma questão... eu tenho muita simpatia também, por ser da Faculdade de Educação, que é um processo de acreditação de curso de formação de professores. Ali aqui tem dois problemas que podem ser bons problemas, né? Um problema mais burocrático é o seguinte: em vários países da América Latina e do mundo, a formação de professores não é nível superior. Não é, mesmo a mesma formação dos professores de ensino médio, ela é tratada como um curso, como mais ou menos um pós-médio. Em vários países, a Argentina, por exemplo, não tem status de nível superior.
Mas uma outra questão é que os sistemas educacionais são muito diferentes. Tá? Só que tu tem a questão didático-pedagógica, ela pode ser vista como algo comum. E isso é interessante. E isso, o argumento do Chile, porque o Chile tem uma política interessante, nenhum curso no Chile é obrigado a ser submetido à acreditação, exceto a medicina e os cursos de formação de professores, que eles chamam a pedagogia, porque eles têm, diferente de nós aqui, eles têm pedagogia de física, pedagogia de matemática, pedagogia de biologia, que são os cursos de formação de professores. Então, isso, porque tem uma questão importante, a acreditação, ela não é só um processo de ver se o curso é bom, ela tem um papel pedagógico de incentivar a melhoria, né? A promoção da qualidade. Então, por isso que o Chile trazia essa demanda, que eu tenho uma simpatia muito grande a essa ideia, da gente pensar não só os cursos que a gente tem facilidade em fazer essa mobilidade de profissionais ou de estudantes, mas também aqueles cursos em que vale a pena a gente investir na qualificação dos cursos. Né? Isso, então, aqui tem uma discussão profunda aí a se fazer. Uma discussão fantástica, que não é só certificar algo que está qualificado e pronto, mas através até mesmo da dupla diplomação promover um salto de qualidade. Acho que aí tem casos interessantes. Paraguai e Bolívia tiveram um processo de mudança da visão de pesquisa em função dos processos de acreditação. Porque o Brasil tem uma visão muito clara de que pesquisa é produção de conhecimento novo. A pesquisa na Bolívia, o mais forte da pesquisa na Bolívia é muito aquilo que a gente chama aqui de extensão, porque é a pesquisa aplicada em função de demandas sociais e necessidades sociais. E aí isso reforçou, por exemplo, na área das ciências agrárias, uma mudança de postura das universidades bolivianas, não abandonando, que é algo que é extremamente importante, especialmente na situação deles geográfica, etc. A pesquisa aplicada na área agrária é muito importante, mas essa pesquisa que nós temos aqui de desenvolvimento de espécies de pastagens, de novas variedades de grãos, etc. E isso ajudou eles a buscar também, a valorizar esse tipo de pesquisa. Uma pesquisa mais básica. Mais básica, que não é que não existisse lá, mas ela não era tão valorizada. Então isso ajudou muito a dar esse formato. E o depoimento de coordenadores de cursos brasileiros que passaram pelo processo de acreditação do Arcosul, eles diziam, puxa, os avaliadores estrangeiros traziam perguntas para nós que a gente nunca tinha pensado e que vale a pena a gente pensar, porque, ora, é bom a gente entender essa coisa da Torre de Marfim da universidade, ela tem várias maneiras da gente ver. E uma das coisas que tem é o seguinte, não é que a universidade às vezes fica longe da sociedade. A sociedade está muito, muito ligada com a sociedade do entorno, mas ela não se dá conta que existem muitos outros jeitos de se fazer isso, que os outros países mostram esses dias. Isso é muito bacana. Que interessante esse caso. Então tá, muito obrigado, Sérgio, então, por todas essas explicações. Eu acho que o teu entendimento, o teu conhecimento muito profundo e também tem um ponto de vista que é diferente do ponto de vista do setor de relações internacionais, enriquece muito nossas ideias. Então te agradeço por essas contribuições e com certeza tu estás à disposição se alguém tiver dúvida. Claro, podemos procurar. Não tem problema, estou realmente à disposição. Tá bem, muito obrigado.